Olá, como vocês estão? Eu sou a doutora Karine e atuo aqui na Clínica Golden Odonto de Francisco Beltrão. Hoje eu vim aqui rapidinho para explicar um pouquinho para vocês sobre a técnica de higiene bucal, técnica de escovação, que eu ensino para os meus pacientes lá na consulta inicial. Eu sempre começo explicando para eles que a primeira coisa que devemos fazer ao iniciar a nossa higiene bucal é passar o fio dental. O nosso fio dental ele tem que ter mais ou menos uns 50 centímetros para nós podermos ir enrolando no dente assim que passamos em cada dente, no meio de cada dentinho. A gente vai enrolando no dente porque cada região pode ter uma bactéria específica e a gente não quer que essa bactéria se espalhe para os outros dentes. Então a gente vai enrolando e a bactéria acaba ficando aqui no nosso dente. A gente deve passar o nosso fio dental entre os dentes, bem certinho na meia-lua que existe entre eles. Sempre devagar, sempre para não machucar, mas tem uma meia-lua e a gente passa certinho na meia-lua. Depois que a gente passou o fio dental, a gente vem com a nossa escova. A nossa escova, ela tem que ter a cabeça pequena e com cerdas macias. As cerdas geralmente vêm descrito na embalagem se elas são macias ou extra macias. A gente não pode utilizar força na nossa escovação mesmo que as cerdas sejam macias. O que vai dar a nossa eficácia vai ser a maneira como a gente vai fazer essa escovação. A quantidade de pasta vai ser o tamanho de um grão de ervilha ou de milho. Se você colocar a mais que isso, você vai estar cometendo um exagero. Isso vai acabar indo fora. Outra coisa também é que a gente não precisa molhar antes de começar a escovação. A gente pode ir com ela normal porque a saliva já vai fazer essa função. A nossa escovação, então, ela tem que ser sempre contra a gengiva e sem usar a força. Sempre contra a gengiva. Geralmente a gente consegue pegar a cada 2 dentes e puxar para cima, ó. Sempre para cima. Os de baixo, para cima, para cima. Dá uma leve tremidinha aqui para as cerdas entrarem no meio dos dentes e ir um pouco de furo lá. Então, sempre para cima. Nessa parte que a gente mastiga, a gente pode fazer o famoso trenzinho, o vai e vem. Normal. Na parte de dentro dos dentes da frente, essa parte de dentro aqui, a gente vai puxar a bactéria, a placa para fora. Sempre assim, ó. Puxando para fora. Os de cima, a mesma coisa. Passa o fio dental na meia-lua, que eu expliquei para vocês, e a escovação de cima para baixo, sempre contra a gengiva. Porque se a gente começa a forçar a fazer assim, com força, essa gengiva vai acabar retraindo, você vai sentir sensibilidade e vai até causar uma lesão não cariosa nessa região. Então a gente vai sempre com leveza, para de cima para baixo e dar uma tremidinha para as cerdas entrar no meio dos dentes. Na parte do de dentro, a mesma coisa com os de baixo, sempre empurrar as bactérias para fora. Finalizada a escovação, a gente vai escovar a língua. Por que devemos escovar a língua? Porque é nela que ficam a maioria das bactérias que podem causar o mau hálito. Muitas das vezes que a gente possui o mau hálito é por causa das bactérias que estão na língua. A língua a gente sempre vai escovar também, sem força, sempre arrastando as bactérias para fora. Sempre arrastando as bactérias para fora. Terminado de escovar a língua e os dentes, a gente vai fazer a limpeza da escova. Como que é feita a limpeza? A gente vai colocar embaixo da torneira, sem fazer assim com os dedos ou secar com a toalha. A gente coloca embaixo da torneira, tira o excesso da pasta e dá leve batidinhas na pia para sair o excesso de água e coloca ela lá no cantinho dela. Então, pessoal, é isso que eu explico para os meus pacientes. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho disso. E caso tiverem alguma dúvida, nos chame e vão ao seu dentista, procure um profissional habilitado de 4 a 6 meses para fazer a sua limpeza, tá bom? Um beijo!